Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens, querido. E a cada dia mais crescendo em graça e em conhecimento e crescendo também em qualidade, veja. A cada dia que passa tentamos melhorar aqui um pouquinho o som, os abençoados vão dando um toque aí, André abaixa o som, André faz isso assim, e a gente vai se guiando aí pela experiência que vocês têm em nos assistir. Mas tudo que nós fazemos aqui, fazemos com qualidade, tá bom? E para isso eu preciso de vocês, preciso muito que vocês ajudem o canal da Graça Pura, se inscrevendo em nosso canal, por exemplo, compartilhando as nossas mensagens, sempre que puderem, deixa um alô aí, oi André, tudo bem e tal, ou comentem alguma dúvida, ou enalteça com os comentários inteligentes que nós, o povo da graça, temos, né? Nós somos um povo muito inteligente. Então eu queria pedir a todos vocês aí, que ainda não fizeram, que faça hoje mesmo, tá bom? Já deixa o seu like, porque vocês sabem que vem coisa boa por aí. E vamos, sem mais delongas, começar aqui a traçar esse tema tremendo, né? Por que o sistema odeia as mulheres? Abençoados, existe uma passagem em que Paulo manda as mulheres se calarem na igreja. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 ao 36. Olha, e isso tem sido tema de debates ao longo da história. Muitos são tão radicais que sequer as mulheres podem receber oportunidades de falarem em algumas denominações. O abençoado sabe, não tem oportunidade nem de falar em algumas denominações aí desses chamados alçapões do sistema religioso. Então, até nesse exato instante, onde os debates eram acerca de um versículo supostamente original, e hoje nós vamos trazer o entendimento que esse texto de 1 Coríntios, que eu acabei de citar, no capítulo 14, versículo 33 ao 36, é um versículo que foi alterado, foi enxertado. Abençoados, vamos provar isso dentro da palavra. E como muitos que foram enxertados aí, simplesmente adulterados ao seu bel prazer dentro dessa enciclopédia, porque isso aqui é uma enciclopédia que pertence ao sistema religioso. Então nós vamos ver que eles alteraram isso ao bel prazer deles para manter as suas regalias financeiras, eles sempre fazem isso, ou então com contexto simplesmente como sexista e machista, como veremos nessa mensagem. A arrogância de uma religião totalmente machista. E hoje vamos dar voz às mulheres, figuras tão importantes desde que Deus fez a primeira mulher, chamada Eva, como sendo uma figura principal daquele momento da história. E quizás muito mais importante do que os homens. Eu recebo isso. Vamos ver nessa mensagem a prova que esse texto foi adulterado. Vamos ver também o ministério de Jesus de Nazaré e também de Paulo, cheio de mulheres eminentes, importantes. E também uma apóstola, isso na época em que Paulo estava vivo, uma mulher que era apóstola. Preparado, mulheres? A honra de Deus na vida de vocês, estão preparadas? Graça neles, em um sistema religioso que se diz ser representante de Cristo na terra, porém não passam de machistas e sexistas. Graça neles! Bom, meus queridos irmãos, já é a segunda vez que esse canal aborda temas relacionados às mulheres em graça. Quem não viu o primeiro vídeo, assista, porque ali o Senhor já nos dava uma ideia do que é necessário em graça. Tá? Vão lá, vejam muito bem a mulher e a graça e estabelecer acima de tudo o respeito que pelo menos nós aqui da Graça Pura temos a obrigação de ter um ministério tão importante que é o ministério feminino. Eu vou estar deixando aqui nos cards em cima e também nas descrições deste vídeo, né, o nosso primeiro vídeo lá das mulheres, tá? Então, queridos, vocês devem estar notando que nós estamos com esse banner aqui, né? Tá aparecendo um banner aqui, que é o e-book chamado O Adultério Espiritual. Esse e-book é o compêndio
de todos os temas desta série que estamos abordando. Quando nós estamos falando das alterações, adulterações que teve dentro da Bíblia por conta do sistema. Então, ali nesse e-book estarão os textos bíblicos usados em todos esses vídeos da coletânea, da playlist. Vai estar também meus comentários para que os abençoados possam fazer suas pesquisas e também estar aplicando aí, os abençoados que têm encontro, que já realizam encontro em graça, né? E assim trazer luz a esses temas tão importantes para nós em graça e que nos dá base para dizer que o sistema religioso está totalmente enganado. Então, para que você possa ministrar isso aí nos seus encontros. Abençoados, esse e-book eu estarei oferecendo grátis aos primeiros 20 irmãos, preste atenção no que eu vou falar, 20 irmãos que anotarem a letra que aparece durante os vídeos desta série. Então, lá na primeira parte, na introdução, eu deixei uma letra lá que aparece em um determinado tempo. No segundo vídeo também e no terceiro. E nesse quarto não vai ser diferente. Então vocês vão anotar a sequência que essas letras aparecem. E vamos dizer que essa série, ela dê 10 vídeos. Então durante os 10 vídeos vocês vão anotar. E os 20 primeiros que me mandarem um WhatsApp. Atenção, os 20 primeiros que mandarem para mim o WhatsApp com a sequência certa, eu vou estar entregando para vocês inteiramente grátis esse e-book, mas somente para os primeiros 20, as primeiras 20 mensagens que chegarem lá no WhatsApp da Graça Pura, ok? Então estamos entendidos, abençoado? Mas aí você me diz assim, mas André, eu nem sabia que tinha isso, você está falando agora. Então o que você vai fazer? Eu estou deixando aqui neste card, tá bom? Ou então aí nas descrições deste vídeo vai ter a playlist de toda essa série que nós estamos mostrando, a maculação, o adultério que esse sistema religioso fez com a enciclopédia deles. A Bíblia Sagrada é uma enciclopédia deles. Eles definem ali o que é, o que não é, o que deixa de ser, o que vai ser, tira, bota, acrescenta. Eles fazem isso ao bel prazer. E quando vamos falar disso, eles falam que eles usam aquela passagem, né? Que ai daquele que botar um tio será condenado, alguma coisa assim. Mas vocês vejam bem, ali no contexto, Jesus de Nazaré estava falando a Torá, não estava falando da enciclopédia deles. Tá bom, queridos? Eles mexem lá ao bel prazer. Fica ligado aí, queridos, vamos lá. Mas vamos voltar à palavra de hoje, que é o mais importante, tá, abençoado? Eu tive que passar esse toque aí para que os abençoados possam acompanhar o que está acontecendo. Para quem não sabe o que quer dizer a palavra sexista, né? Eu usei esse termo sexismo. O que é isso, André? Abençoado, geralmente qualquer gênero, tá? Masculino ou feminino. Mas é um olhar preconceituoso. Tipo assim, quando um homem faz um comentário e diz, lugar de mulher é na cozinha. Isso é um comentário sexista. Ou, mulher não nasceu para dirigir. Mulher nasceu para pilotar um fogão. É outro comentário sexismo. Olha, sexismo é uma discriminação de gênero. É o preconceito ou discriminação baseada no gênero ou sexo de uma pessoa. O sexismo pode afetar qualquer gênero, mas é particularmente documentado como afetando mulheres e meninas. Então, a partir de agora, meu querido, você já sabe o que significa isso. E muitos destes comentários, né, que às vezes os homens fazem, dependendo do grau que ele alcance, pode virar caso de justiça. Então, cuidado com o seu palavreado, vigie aquilo que sai da sua boca, a partir de hoje em diante, quando se tratar principalmente das mulheres, tá bom? E o sexismo e o machismo imperou por muitas centenas de anos dentro do sistema religioso. Até que até hoje, algumas facções não admitem mulheres em seu corpo de ministério. Muita gente não aceita pastora, diaconisa. Não, mulher tem que ficar calada, né? Tem algumas denominações aí tremendas que fazem isso com as mulheres. Inclusive aqui perto da minha casa existe uma igreja chamada Igreja do Roupão. Então as mulheres andam com aquelas roupas lá da época de Jesus, enquanto os homens belezinhas andam em seus ternos Pierre Cardin. Porém, a graça
é a correção de Deus para as nossas vidas. E vamos começar a ver essa história dentro da Bíblia. Abençoado, essa história está muito mal contada, principalmente quando eles dizem que Paulo disse sem dizer. Eu vou explicar. Vamos ao texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 e 36, que vai dar partida para a gente causar um reboliço ao sistema religioso. E diz lá: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ponto. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Abençoados, e há um texto também que eu quero trazer para você, semelhante, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, onde eles afirmam, né, porque a carta de Paulo a carta de Paulo ao Timóteo é conhecida como escrita por Paulo. Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: a mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. Não permito à mulher que ensine, nem que se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Aqui é discurso machista, né, pessoal? Porém, esse texto, até mesmo dentro do sistema religioso, esse é de 1 Timóteo, tá? É sabido que não foi Paulo que escreveu, porque ela ocorre em uma carta que parece ter sido escrita por um seguidor de Paulo. Então, todo o contexto hoje, ou todo o texto de 1 Timóteo, existe uma unanimidade que não foi Paulo que escreveu, e sim um seguidor de Paulo mais tarde. Inclusive, o apóstolo Paulo já teria até morrido nessa época. Mas não há dúvidas que Paulo tem escrito 1 Coríntios, tá? Lá, 1 Timóteo, já existe uma unanimidade dizendo que aquela carta não foi escrita por Paulo. Mas agora, em 1 Coríntios, não se paira essa dúvida. Tá bom, abençoado? O apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios. E pelo que se sabe, esses versículos em questão, no caso que eu acabei de ler, eles estão embaralhados em alguns de nossos mais importantes codex, ou seja, eles se encontram em alguns codex embaralhados, eles não formam, não existe a obediência ao contexto que segue o livro. Depois eu vou explicar isso aí para vocês, tá bom? Em 3 manuscritos gregos e em alguns testemunhos latinos, eles não se encontram aqui, depois do versículo 33, mas depois do versículo 40. Ou seja, somente o verso 33, 34 e 35, ele se encontra depois do versículo 40, em alguns codex da palavra, tá bom? Então, a Bíblia de Jerusalém tem a seguinte nota no rodapé dessa passagem. Veja, os versículos 34 e 35, que alguns manuscritos colocam depois do versículo 40, são acréscimos pós-paulinos. Então isso já nos dá uma indicação que esse texto ele não foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eles afirmam que os versos 24, né, o 34 e 35, são acréscimos pós-paulinos. Eles não são originais. E não foi a Paulo, ou não foi Paulo que escreveu isso aí. Agora vamos provar que esse texto não pertence a Paulo, tá bom? Vamos analisar o contexto da história de Paulo com as mulheres. E também vamos dar uma passadinha na história de Jesus de Nazaré, também com as mulheres, para nós entendermos a relação de ambos com as mulheres. Ou seja, Jesus de Nazaré e as mulheres e Paulo e as mulheres. Vamos lá. Com Jesus de Nazaré, os nossos mais antigos livros que narram a história de Jesus indicam que também era acompanhado, o ministério de Jesus de Nazaré, eram acompanhado por mulheres em suas viagens. E que algumas dessas mulheres davam suporte financeiro a ele e a seus discípulos, agindo como patronas de seu ministério de pregação itinerante, porque Jesus rodava Israel naquele tempo. Vamos ver alguns destes versículos maravilhosos
que apontam para isso? Vamos lá. O primeiro é Marcos capítulo 15, versículo 40 e 41, que diz: E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, aos quais também o seguiam e o serviam, quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Muitas outras, olha só que lindo, abençoados. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2 também mostra, e diz: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, novamente ele cita, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência e com os seus bens. Está aí, querido. Então Jesus andava com as mulheres. Jesus falava com elas em público. Porque antes, abençoado, as mulheres eram muito podadas, principalmente em relação à lei. Então mostra Jesus totalmente ambientado com as mulheres. Jesus ensinava as mulheres. Como está relatado, por exemplo, depois vocês procurem essa passagem, vou deixar na descrição, em Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Também lá em João capítulo 4, versículo 6 ao 15, depois vocês vão lá dar aquela conferida, também é notório que em sua última viagem Jesus também foi acompanhado por elas. Mateus 25, versículo 55 e Marcos capítulo 15, versículo 40 e 41. Inclusive, queridos, foi a elas que ele se apresentou primeiro, depois de ressuscitado. Você sabe por que, abençoado, Jesus se apresentou para as mulheres? Porque os homens estavam escondidos. Eles tinham medo de morrer, eles tinham medo de aparecer em público e alguém falar assim: esse aí andou com o Nazareno. Está lá registrado em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 10, e também em Marcos capítulo 16, do 1 ao 8, tá? Em Lucas 24, do 1 ao 10, também João 20, capítulo 20, do versículo 1 e 2, mostram as mulheres em seu serviço a Jesus, mesmo em sua morte. Então vocês vejam como elas, abençoadas, tinham representatividade no ministério de Jesus de Nazaré. Então, queridos, um aplauso às mulheres. Glória a Deus pela vida de vocês. Vai estar nas descrições aí embaixo, todos esses versos aí, para que vocês possam ter esse estudo, porque senão vai ficar muito grande esse estudo se eu fosse citar todos esses versículos. Agora, vamos agora passar ao ministério de Paulo. Será que Paulo tinha discriminação com as mulheres? Ele mandou as mulheres calarem a boca, né? Vamos ver, abençoados, para tirar essa imagem de sexista e machista de Paulo que paira sobre ele até os dias de hoje. Por isso que a graça é a correção. Eu quero aqui abrir um parêntese nessa mensagem e dizer novamente, a graça, ela é o conserto na história. Abençoados, querido, o conserto também para aqueles que morreram lá atrás e o conserto para as nossas vidas nos dias de hoje. Isso é a graça que pregamos. Vamos ver agora uma contradição, seguindo nessa mensagem, falando sobre Paulo. Se os versos de 1 Coríntios, que eu li no começo, capítulo 14, do 33 ao 36, é verdadeiro, se ele fosse verdadeiro, ele bateria de frente com outro versículo, causando uma contradição muito forte. Vamos observar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5 diz: Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada ou tivesse sem cabelo. Veja que essa posição de orar e profetizar naqueles dias era uma posição de destaque. E sem contar que as mulheres tinham que ficar caladas durante a reunião, como relatou Paulo
lá no capítulo 14. Ou seja, como em 3 capítulos, do 11 ao 14, Paulo muda de ideia. Como Paulo faz isso em sua cabeça? Porque no 11 ele diz que as mulheres oram e profetizam. E ele está ensinando as mulheres a usarem véus para fazer isto. Então o caso é que lá em 1 Coríntios capítulo 11, diz que as mulheres oravam e profetizavam dentro da igreja. Já no capítulo 14, Paulo muda totalmente o que ele estava falando. Vocês estão vendo, abençoado? Inclusive, muitas denominações do sistema religioso hoje, eles descontextualizam essa passagem. E muitas igrejas, chamadas igrejas, né, o sistema lá, usam véu, mandam as mulheres usar o véu. E, queridos, quando eles fazem isso, tira do contexto para aplicar nos dias de hoje, eles estão fazendo para a sua própria condenação. Então essa contradição existe. E nós estamos analisando e afirmando que não foi Paulo que escreveu o capítulo 14, que o capítulo 11 é um texto autêntico, o de 14 não é. Então lá em Romanos, agora é importante também que eu vou falar, lá em Romanos capítulo 16, Paulo fala de uma tal de Júnia. Você já ouviu Paulo falar sobre Júnia? Uma mulher. E vocês sabem o que o sistema diz da Júnia? Que é um homem. É isso mesmo, vou mostrar isso aí. Sabe por quê, queridos? Júnia era uma apóstola. Isso mesmo. Então, para macular o ministério das mulheres, para calar as mulheres durante todos esses anos, esse sistema subornou a palavra mais uma vez. A história diz que Júnia era esposa de Andrônico. Abençoado, trata-se de um versículo significativo, porque esse é o único lugar no Novo Testamento no qual uma mulher é citada como apóstola. Então, os intérpretes da Bíblia aqui, os copistas, que eram pau-mandado da Cúria Romana, eles ficavam apavorados com esse texto. E começaram então a escrever para a Cúria Romana que não era possível isso, porque as mulheres tinham destaque. Então eles mandavam o quê? Começar a trocar o nome de Júnia por um homem. Eles olhavam para o texto e diziam, isso não pode. Isso aí está significando isso, mas não significa isso. Precisamos mexer nisso aí. Então, queridos, isso mostra o que eles são capazes de fazer. A mudança, a adulteração. Desse modo, passaram a chamar Júnia de Júnias, que juntamente com seu companheiro Andrônico era elogiado como apóstolo. E quando você faz essa mudança, Júnia é mulher e Júnias é homem. Preste muita atenção, abençoados. O problema com essa mudança de nome, no nome da tradução lá, é que enquanto Júnia era um nome feminino muito comum, era muito comum se chamar Júnia naquele tempo, agora não há indícios no mundo antigo de Júnias como um nome masculino. Até nesse nome eles inventaram um suposto homem, que não existe. Então nós podemos concluir e afirmar que Paulo estava se referindo a uma mulher chamada Júnia, mesmo que alguns tradutores bíblicos mais modernos, tá? Vai lá, abençoado, dê uma olhada em sua Bíblia, em Romanos capítulo 16, versículo 7. Continue a se referir a essa apóstola como se ela fosse um homem chamado Júnias. Nós vamos analisar, abençoado, vamos analisar esse verso para dar à mulher o seu devido respeito dentro da história. As mulheres, elas viveram à margem da história. Tremendas mulheres que esse sistema matou ao longo dos anos em sua história. É uma história sanguinária dessa igreja, do sistema religioso romano. E isso, mudando o sentido das palavras, assassinaram as pessoas. Vamos ver em algumas traduções, conforme eu falei, e depois vamos ver as traduções certas.
Depois vamos ver as traduções que eles mudaram. Vamos à tradução da Bíblia de Jerusalém. Romanos capítulo 16 versículo 7 diz: Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos e exímios que me precederam na fé em Cristo. Agora, na versão nova tradução na linguagem de hoje, de João Ferreira de Almeida, vamos lá. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Então essas versões, ela apoia que ali era uma mulher. Vamos agora à Bíblia João Ferreira de Almeida, na versão revista e corrigida. Vamos lá. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Agora, abençoados, preste atenção nessas próximas 3 versões que eu vou apresentar para vocês, que eles mudaram o sentido do nome de Júnia sutilmente, como fazem sempre. Vamos ver na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Vamos lá. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre apóstolos. Olha só como é que eles começaram a mudar. Agora, na Bíblia João Ferreira de Almeida, tradução brasileira, que diz: Saudai a Andrônico e a Júnias. Júnias, olha aí. Meus compatriotas e companheiros em prisão, os quais se assinalam entre os apóstolos. Vamos agora na nova versão internacional também de João Ferreira de Almeida. E diz: Saúdem Andrônico e Júnias. Sou carioca, se fica bem, né? Meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos. Então, queridos, observem que a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, a tradução brasileira, bem como a nova versão internacional, conservam o texto errado. E assim, perpetuando a má-fé dos copistas. Júnias ou Júnia? Júnias, eles dizem que é nome masculino, mas na história não tinha nenhum nome naquela época de alguém chamado Júnias. E Júnia era um nome muito comum de mulheres naquela época. Inclusive, é uma boa opção aí para quem está grávido, né? Chamo sua filha de Júnia, uma grande apóstola na época do apóstolo Paulo. Então, vocês estão notando que a diferença é bem sutil, né? Como eles fazem, né, para mexer lá no tempo. Eles de tempo em tempo estão mexendo na palavra. E isso se deve sempre aos copistas. Claro que pressionado da Cúria Romana. Quando eu falo a Cúria Romana, são os principais da Igreja Romana nessa época. Então eles de tempo em tempo decidem o que deve fazer, né? Atualizando lá, quando eles dão aquela de atualizar, eles na realidade estão alterando e introduzindo textos dentro da enciclopédia deles, que se diga de passagem. Porque afinal essa Bíblia aí vem um ponto muito importante, que dizem ser sagrada, e muitas pessoas alimentam essa lenda que a Bíblia veio nas asas de um querubim, ai daquele que mexe ali, que mexe aqui, porque o sistema criou esse sofisma dentro da enciclopédia deles. Abençoados, olha, simplesmente a igreja pegou os livros e disse: esse aqui eu escolho, vai fazer parte da Bíblia. Esse daqui eu não escolho, não vai estar dentro da Bíblia. Esse daqui eu acho legal, o que vocês acham? Deixa dentro da Bíblia. E fecharam a Bíblia. E deram o nome a ela de Bíblia Sagrada. Mas até aquele texto que diz, ai daquele que tirar um tio, Jesus está se referindo à Torá e não à enciclopédia do sistema religioso. É por isso, queridos, que Deus está revelando aos seus escolhidos para ver estas informações. Abençoados, façam iguais a muitos a sair correndo desses lugares
que muitos eu até entendo que são pessoas, tem pessoas dentro do sistema religioso que são humildes, que são simples, que estão ali por amor. Mas há, porém, também os grandes tubarões, e é esses que comandam. Eles sabem que estão enganando as pessoas. Outro texto também muito interessante é em Atos, capítulo 17, versículo 14. Vamos ver que o ministério de Paulo tinha mulheres em posições extremamente importantes. Vamos ver. Vamos ler. E alguns deles foram persuadidos a se juntarem a Paulo e Silas, como muitos gregos piedosos, junto com um grande número de destacadas mulheres. Está aí, abençoado. Então, essa ideia de terem as mulheres em destaques, quando aparecia isso na Bíblia, irritava de alguma forma a cúria romana. E pressionavam os copistas, que eram também pertencentes à Igreja Católica Romana, e pressionavam para que eles mudassem o sentido da coisa. Agora também, abençoado, os protestantes também têm seus copistas, tá? E copistas ferrenhos convertidos à convenção deles. Tanto que nas igrejas chamadas gospels, nas denominações gospels, melhor falando, eu tenho que me corrigir, abençoado. Muitas já têm a sua própria Bíblia. Aí eles usam e abusam. Bobo é quem não acredita. Muitas igrejas hoje, muitas denominações, facções, já têm a sua própria Bíblia. Por isso o texto foi modificado em alguns manuscritos, de modo que agora lemos assim, a passagem de Atos 17, 14, hoje, na maioria das versões, se lê assim. E alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas, assim como muitos gregos piedosos, junto com um grande número de viúvas, de homens de destaque. Olha aí, queridos. Coloca o outro texto aí agora para vocês verem a diferença. Vejam como eles sabotaram isso. Está aí, os sabotadores. O texto passa a dizer que os homens são proeminentes e não as viúvas. As viúvas vieram no rabo do cometa. Elas se converteram. Que mudança, hein, abençoado? Que mente do sistema religioso para modificar estas coisas. Depois vocês peguem essa passagem e vejam ela, 17, 14, né? Atos capítulo 17, versículo 14, e vejam todas elas nas versões possíveis que vocês puderem, tá? Para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando. Da Torre de Babel, que é isso aí que eu estou falando. Eu vou estar deixando, tá, um ótimo site para que vocês tenham acesso a várias versões da Bíblia do mundo todo. Se você quiser, tem a Bíblia indiana, tem a Bíblia chinesa, só você fazer a tradução lá no Google Translate, que vocês vão ver o entendimento ali. Eu vou estar deixando na nossa página do Facebook, lá da Graça Pura. Aproveita e dá uma curtida lá também, tá? Porque nós vamos fazer reuniões virtuais ali, tá? Fica ligado aí, nós vamos fazer muitas reuniões pelo Facebook. Então vai lá para que você acompanhe todo esse desenvolver destas coisas dentro da Graça Pura e não perder aí o rumo que está tomando essa palavra. Então acompanhe, tá legal? Vai lá e vou deixar num post o endereço eletrônico dessa Bíblia, tá? Que tem várias versões no mundo todo. Várias, abençoado. Então, se você também tem interesse em participar, curta a nossa página e fique atento. Tá bom, querido? Então, há também, voltando à mensagem aqui, há também um casal chamado Priscila e Áquila, que eram bastante importantes no ministério de Paulo. Abençoados, o comentário aqui é bem simples. Só porque o nome de Priscila era mencionado primeiro do que o marido, como em Romanos capítulo 16, versículo 3, e também em Atos, causou um incômodo nos escribas daquela época, que são os copistas, os escribas. Sabe o que eles fizeram? Eles inverteram a ordem que aparecia, só para aparecer o homem primeiro. Então, ao invés de Priscila e Áquila, passou a ser Áquila e Priscila. Olha aí, abençoado. Veja ao ponto minucioso que eles captam dentro da palavra
para subverter. Mas isso tem uma conotação espiritual muito forte que eu vou dizer. Assista a mensagem até o final. Abençoado, estamos vendo como o sistema muda sutilmente os textos para lhe favorecerem. E se vocês pegarem um contexto, agora voltando lá a 1 Coríntios, capítulo 14, do 33 ao 36 que eu li, principalmente o versículo 34 e 35, vocês verão facilmente isto, que parece que Paulo está seguindo uma linha de raciocínio e de repente, abruptamente, Paulo muda entre os versos 34 e 35. A primeira parte do contexto dessa parte do capítulo 14 de Paulo está analisando a questão da profecia na igreja e instruindo os profetas cristãos acerca de como devem se comportar durante as reuniões cristãs do culto. O que acontecia antigamente, abençoado? Quando Paulo fala de profecia, eles estavam falando da palavra de Deus pregada. Não é eis que te digo, nada disso, isso aí não existe, tá, abençoado? Eis que te digo que você vai furar o pneu, eis que te digo que você vai morrer um dia, eis que te digo que você pode ter um filho um dia. Então isso não existe, tá? Tá bom, abençoado? A nossa posição é essa, não existe isso. Então, o que nós estamos vendo aqui, né, é que como foi adulterado as coisas ali. Então, esse é o tema dos versículos 26 até o 33. Lá de 1 Coríntios capítulo 14, até que aparecem os versos estranhos de 34 e 35, que fogem do contexto e que retorna depois nos versos 36 até o 40. Vamos ler os versos 34 e 35 e notem a mudança no ritmo dos versículos. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 em diante, diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ponto. Notem como vai mudar agora. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem, versículo 35, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Depois, no 36, Paulo muda totalmente, olha só. Paulo bipolar. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio a ela somente para vós? Agora vamos ler, abençoado, o verso 33 ao 36, sem o 34 e 35. E veja como se completa o raciocínio. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio a ela somente para vós? Continuando agora, versículo 37. Se alguém que se julga profeta, olha aí, ou agraciado com dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são o mandamento do Senhor. Mas se alguém quiser ignorá-lo, que o ignore. Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar. Porém, não empeçais a falar em línguas, mas faça-se tudo conforme, como dignidade e ordem. Aqui também eu não quero me atentar nessa parte do falar em línguas, tá, pessoal? Isso aqui se refere a línguas estrangeiras, não língua de eis que me digo. Não é nada disso, tá bom? Porque a palavra ela tinha que ser anunciada, principalmente dentro de Coríntios, né? Da cidade de Corinto, ela era uma cidade portuária, ela era uma cidade que recebia as pessoas do mundo todo. Várias línguas se juntavam ali em Corinto. Então haviam os profetas que tinham que falar em outras línguas. Tá bom, queridos? É isso aí que diz o texto, tá? Se passar disso aí, não é procedência da graça. Então vocês estão vendo como há coerência. Agora, quando acrescentamos os versos que não existem, a passagem fica confusa, conforme eu falei. Paulo bipolar, porque sai do contexto. Ainda mais se olharmos lá no capítulo 11, onde eu li, que Paulo diz que as mulheres oravam e profetizavam. Olha, as mulheres oravam e profetizavam. E lá no verso 14, Paulo muda radicalmente. Aqui se discute o papel dos profetas cristãos naquele tempo, naquele contexto histórico. E esses versículos não surgem apenas como uma intromissão no contexto do capítulo 14. Eles parecem estar em discordância com aquilo que Paulo diz explicitamente em todo o resto de 1 Coríntios. Foge totalmente de que Paulo está falando no 1 Coríntios. Nós então podemos concluir que esses versículos são uma alteração escriturística do texto.
originalmente provocada, talvez por uma nota marginal, que posteriormente, no estágio antigo da cópia de 1 Coríntios, foi incorporada ao texto. A alteração, abençoados, não há dúvidas. Ela foi feita por um copista para discriminar as mulheres na igreja. O copista que acrescentou o texto queria enfatizar que as mulheres não deviam ter função pública na igreja, que elas deviam manter-se em silêncio e subservientes a seus maridos. Então, essa visão veio a ser incorporada ao próprio texto por meio de uma alteração textual. Por isso que o texto de 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 33 ao 36, é falso, não existe, está fora do contexto. Em resumo, queridos, houve debates e debates e debates nos primeiros séculos da igreja sobre o papel das mulheres. E por vezes esses debates refletiram na transmissão textual do próprio Novo Testamento, visto que os copistas às vezes mudavam seus textos para fazê-los coincidir mais perto com a opinião dos limitados copistas sobre o papel das mulheres na igreja. Ou seja, os copistas eram pau mandado. Ainda que eles quisessem mudar, eles seriam pressionados pela cúria da igreja. Infelizmente, queridos, isto afetou a igreja, ou o sistema, ou as mulheres, até nos dias de hoje. Pois existem igrejas que não permitem às mulheres desenvolverem papel de destaque por causa destes textos adulterados do Novo Testamento. Por isso que nós falamos que eles, no sistema, estão em condenação da mente, porque tudo que essa igreja vomita, ou que o sistema vomita, eles ficam com a boca aberta para receber. E tudo isto foi para ocultar a violência às mulheres que essas pessoas praticavam e praticam. As mulheres nos dias de hoje, quantos milhões ou quantas milhões de mulheres que ao longo dos séculos deixaram de ser ouvidas? Quantas mensagens que poderiam ter mudado a história de uma nação e não veio porque calaram a boca das mulheres? Quantos livros que poderiam ser escritos pelas mulheres que ajudaria todo mundo deixaram de ser escritos por conta desse machismo dentro do sistema religioso até os dias de hoje? Quantas canções, quantos poemas, quantas atividades poderiam ter sido desenvolvidos pelas mulheres? Quantas mulheres foram mortas na Idade Média simplesmente porque gostavam de fazer experiências na comida? Então elas estudavam os efeitos das plantas, dos condimentos para fazer uma comida melhor para o seu marido, para o seu filho, e elas eram acusadas de feitiçaria por esta igreja. E assim foram mortas milhares de mulheres ao longo da história. Quantas crianças que eram mortas porque eram ruivas, nasciam ruivas, e nascer ruiva naquele tempo era sinônimo de bruxaria, e assim foram mortas as mulheres, as crianças, jovens mulheres. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Marque essa mensagem o dia que foi ao ar aqui no YouTube e veja o que Deus está fazendo. Deus está levantando um exército de mulheres. Mulheres competentes. E que nestes dias da sua verdadeira igreja viva, a igreja viva do Senhor, e marchando triunfal sobre a terra para dizer ao mundo essa verdade. Uma igreja que não se submete à liderança da cúria, à liderança do sistema, à liderança de facções. E as mulheres terão um papel principal e fundamental nisto. Porque isto está no compêndio da graça. E eu, como homem, me ponho aqui para levantar qualquer abençoado em graça, para levar essa palavra. E serão
os maiores ministérios em graça, muito maior do que qualquer homem. Estará nas mãos femininas o levantar da verdadeira igreja do Senhor Jesus ressuscitado, que pisará a cabeça do sistema religioso. Porque essa é a proposta de correção com as mulheres nestes dias. Nos dias de hoje, prepará-las para esse grande dia. E nós estamos encerrando mais uma mensagem tremenda. E vimos o comportamento dessa falsa igreja maculando mais uma vez o texto bíblico na cara de todos contra as mulheres. Agora, se você ainda continua servindo ao sistema religioso, o que você vai fazer com essa informação é um problema seu. Só seu. Eu, André, eu não me submeto mais a eles. Nem por um segundo. E também comigo estão, que eu sei, mais de 12 milhões de joelhos que não se dobram mais a nenhum sistema religioso. E que estão esperando palavras como esta chegarem aos seus ouvidos para despertarem do sono, para se libertarem e se juntar a nós em graça. E isso, querido, passa por sua mão. Continue compartilhando as nossas mensagens, para que esse canal cresça em qualidade, cresça em número, muito mais em qualidade, porque a qualidade atrai números, e isso é uma realidade. E que obtém recursos para mostrar ao mundo que isso aqui já está além da internet. Mas eu, querido, preciso muito do seu apoio, preciso muito da sua ajuda. Procure-nos e saiba como nos ajudar. Meu WhatsApp está aparecendo aí. Ou acesse diretamente lá na nossa página. De repente você não quer envolvimento, mas tem apoiado esse ministério, porque vê que é um ministério que, sério, o Ministério da Graça. Está lá em graçapura.com.br, está aí, apoia esse canal, escrito nas descrições deste vídeo. Vamos mudar a cara desse país. Junto com as mulheres, ombro a ombro, como guerreiros da luz. Vamos mudar essa história que está errada. Graça e paz. E até a próxima mensagem.